é poder deixar espaço para pensar sobre a linguagem escrita, para atribuir sentidos a partir daquilo que é lido. Então, a escola acaba reforçando esse isolamento quando ela promove, né, ou oferece poucas experiências de leitura junto às práticas que lhe dão sentido. Pode passar, Mari? Bom, e como a escola usualmente lidou com a linguagem escrita, né? Então, se a gente está afirmando que a escola tem esse poder, né, esse poder de compartilhar esses produtos culturais e de trazer, né, a leitura e a escrita dentro de práticas sociais que lhes dão sentido, né, a gente também sabe que muitas vezes, e historicamente, tradicionalmente, né, nem sempre a escola trouxe a leitura e escrita em situações contextualizadas e que garantiram sentido. Então, se a gente for olhar, por exemplo, para os índices que temos, né, se a gente pegar as pesquisas em torno da leitura, da formação de leitores, dos hábitos de leitura, por exemplo, como a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que é uma grande pesquisa, né, a gente vai observar que não somos um país de leitores, né? Temos aí muitos desafios ainda a percorrer. E podemos nos questionar, bom, mas não somos um país de leitores, mas temos, né, passamos pela escola, né? Quer dizer, temos crianças na escola aprendendo a ler e a escrever, ou será que não estão aprendendo a ler e escrever como deveriam, né? E aí nos faz também pensar o que está acontecendo na escola. Por que será que ao sair da escola, muitas vezes não temos leitores, não temos pessoas que usufruem da leitura e que usufruem dessa condição de poder se expressar por escrito? Então, pode passar, Mari? A gente trouxe aqui uma personagem que é uma personagem muito querida de muita gente, que é a Mafalda, uma personagem criada pelo Quino, que é um cartunista argentino. Então, ela vai nos ajudar a pensar um pouquinho sobre a presença da leitura e da escrita na escola. Então, vamos lá. A gente vai ver 4 tirinhas da Mafalda. Pode passar, Mari. Então, a primeira delas: minha mãe me mima. Minha mãe me ama. Parabéns, professora. Pelo visto, sua mãe é ótima. Agora, por favor, ensine para a gente coisas realmente importantes. Bom, então, com toda a graça, né, e esperteza da Mafalda, o que ela está contando para a gente, né? Ela está aí revelando nessa tirinha que, embora, né, a escola tenha uma preocupação de ensinar a ler e a escrever, muitas vezes a escola faz e faz, né, isso de uma forma descontextualizada. A Mafalda quer aprender coisas importantes, realmente importantes, né, que é como a leitura se dá no mundo, como a escrita se dá no mundo, textos de verdade, textos que digam coisas. Olha lá o Ismail Cadaré, que a gente viu, né, em contato com esse texto rico, com esse texto que falava de um mundo que ele se interessava, ele queria saber sobre feitiços, bruxas, fantasmas, né, assassinatos. Então, a leitura como esse espaço, né, que é esse espaço de, puxa, eu quero conhecer o mundo, eu quero saber o que há no mundo, e a leitura é esse veículo, né? E a gente olha aí essa tirinha da Mafalda, é uma preocupação em mostrar sílabas parecidas, palavra com o mesmo som, mas retirado totalmente o sentido, né? Então, pode passar, Mari? A gente vai seguir com a Mafalda, com mais uma tirinha dela. Às vezes demora um pouquinho para passar, porque dá uma encrencadinha aqui na ferramenta. Mais um exemplo. Minha mãe amassa.
A massa só? Sim, a massa só e salga a massa. A massa se amassa na mesa. A massa é sã. Sim, essa massa é sã. O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias, né? Bom, então aí é mais um exemplo, né? Tá aí a Suzanita e a Mafalda tendo uma conversa que não faz o menor sentido, né? E elas aprenderam isso na escola, né? Uma conversa que tira da língua, né, esse substrato fundamental que é comunicar, né? Ninguém está comunicando nada para ninguém, a não ser os sons, né? Palavras parecidas, sons parecidos, mas ninguém comunica nada para ninguém. Pode passar, Mari. Mari, deu? Bom, mais um exemplo da nossa querida Mafalda. Não adianta, ainda não sei ler o jornal. A única coisa que me ensinaram na escola até agora é que a mamãe mima o fulano e a fulana arranja o laço. Eu quero saber é o que acontece com o Johnson e o Fidel Castro. Mas parece que nem o Johnson é mimado pela mãe e nem o Fidel Castro arranja o laço. Bom, então, Mafalda, menina esperta que era, queria saber, né, os conflitos ali do Lyndon Johnson e do Fidel Castro. Então, olha só, né? Quer dizer, ela fala, eu ainda não sei ler o jornal. Então, como também ela vai trazendo um contexto, né, em que a escola totalmente apartada do mundo, né? Então, esse paradoxo, muitas vezes, da formação do leitor e do escritor, que é, eu vou formar um leitor fora do mundo, com textos que não estão no mundo, mas o que eu quero é que esse leitor depois possa ler os textos do mundo. Bom, mas, né? Então, o que a escola foi fazendo? A escola foi, na verdade, acreditando que estava facilitando o caminho para o leitor, né? Mas estava dificultando, porque quando a gente vai ler um determinado texto, a gente vai compreendendo melhor o texto à medida em que a gente pode atribuir sentidos, à medida em que a gente pode antecipar o que está escrito, à medida em que a gente pode entender o contexto daquela produção, o contexto daquele texto, para que ele serve, o que ele traz, o que ele pode me dizer, né? O que ele comunica aquele texto. Então, o que a Mafalda estava dizendo aí é que aquilo que ela aprendia na escola, de modo algum, servia para ler no mundo. E isso é uma coisa muito séria. E é isso que a gente vê como diagnóstico das pesquisas, quando a gente começa a entrar em contato com o fato de que, bom, temos pessoas que sabem ler, né? Aprenderam a ler na escola, mas não leem no mundo, não leem os textos que circulam por aí, porque não conseguem compreender, né? E aí é curiosa essa frase, né? Não adianta, eu ainda não sei ler o jornal. É isso mesmo. Se a gente não aprende a ler aquele tipo de texto, e se a gente não aprende a ler a diversidade de texto, a gente não sabe ler os textos, porque não tem uma chave mágica que abre todos os textos, né? A gente precisa ir lendo o texto dentro de seus contextos específicos. Pode passar para a última tirinha, Mari? Antes da última tirinha, Ana, desculpa a parte, a Fala. Rafaela aqui falando. Estamos transmitindo ao vivo agora para o YouTube, finalmente. Eba! Então, para o pessoal que nos acompanha do YouTube, então logo termine a mesa, a gente vai subir o vídeo, porque a gente já está filmando desde o início, tá bom? O vídeo completo. E muitas perguntas chegando sobre o certificado. As pessoas que entraram pelo link do Zoom, mediante inscrição, vão receber os seus certificados pelo e-mail, tá bom? Desculpa a interrupção, Ana. Imagina. Então, agora
Podemos ir para a última tirinha. Enquanto não gira a próxima tirinha, aproveito para responder demora. outra questão ao vivo, a história lindíssima que o Anderson Barreto cantou para a gente. Ela está dentro do livro Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi, e ela se chama Exu ganha o poder sobre as encruzilhadas. Está na página 40 do Mitologia dos Orixás, uma obra de 2001. Então, vamos lá. Vamos torcer agora para o Exu, né? Deixar a Mari passar esse slide. Será que está com algum problema aí? Maria, você está conseguindo trocar a tela? Para a gente não está aparecendo. Vocês Mistério, podem... mistério. Mistério. Mistério para a próxima tirinha e a última da Mafalda. E que, na verdade, acho que é a que eu mais gosto. Então, vou aproveitar enquanto a apresentação está em aberto e vou trazer uma pergunta que já chegou para a gente, Ana Carolina. Ótimo. 2 perguntas. Só aqui, ó. Ana Paula, professora da Educação Infantil da creche Dom Bosco, de BH, Minas. Quando falamos em educação infantil na BNCC, temos campo de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação, e a prática literária mais presente na BNCC também nos orienta em relação à literatura digital e às tecnologias. Mas nem a BNCC, nem outras referências nos orientam em tempos de pandemia. Pergunto, então, e peço orientação, como potencializar a formação dos pequenos leitores da educação infantil em tempos pandêmicos que estão tão longos? É um desafio, né? Amanhã, de manhã, a Ana Lúcia Bresciani vai falar especificamente sobre a educação infantil. Mas eu acho que no final a gente pode recuperar essa pergunta da Ana Paula. Eu até já anotei aqui. Perfeito. E apareceu a sua tirinha. Eu seguro Apareceu. A próxima pergunta mais então, para o final. Segura a próxima e eu guardei aqui a da Ana Paula, que é super pertinente, né? Bom, então a última tirinha da Mafalda. O pai dela tá ali, vai lá, né? Consulta o dicionário e ela diz: desse jeito você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Bom, então nessa gracinha da Mafalda, o que a gente pode depreender? Né? A gente pode depreender que a Mafalda, como a gente viu nas tirinhas anteriores, não só ela estava sendo alfabetizada na escola, como ela, sabemos, né, que a Mafalda, assim como todas as crianças, é uma figurinha muito curiosa pelas coisas do mundo, ela quer saber como o mundo funciona, ela é muito observadora, tanto é que ela está lá observando o pai dela indo consultar um dicionário. Mas a gente pode arriscar, né, afirmar, e sem muito medo de errar, que na escola a Mafalda, pelo visto, não tem contato com o dicionário, não serve para que serve, não sabe para que serve o dicionário, né? Assim como ela também não tinha contato com o jornal. Então a gente pode afirmar, sem medo mesmo de errar, que embora a Mafalda esteja sendo alfabetizada, né, na escola dela não circulam as práticas sociais de leitura e de escrita. Isso nós percebemos por conta das tirinhas. Então a Mafalda aprende a ler, mas ela não aprende aquilo, né? Ela não é ela não tem a chance de viver aquilo que dá sentido à leitura e à escrita. Pode passar, Maria, por favor. Eu trago aqui
uma afirmação da Emília Ferreiro, no livro Reflexões sobre a Alfabetização, em que ela diz: temos uma imagem empobrecida da criança que aprende. A reduzimos a um par de olhos, um par de ouvidos, uma mão que pega um instrumento para marcar e um aparelho fonador que emite sons. Atrás disso, há um sujeito cognoscente, alguém que pensa, que constrói interpretações, que age sobre o real para fazê-lo seu. Então, eu vou trazer de novo o nosso textinho inicial do Ismail Cadaré, né? Que está lá, é uma criança que está ali interagindo com a leitura daquele livro de Shakespeare, né? Um livro extremamente desafiador, difícil, né? Em que ele vai e volta e precisa ler de novo, e, enfim, ou seja, alguém que está lá se esforçando para conhecer aquele objeto, né? Que é a linguagem escrita, que é um objeto de conhecimento pelo qual se pode pensar, não se deve, como diz a Emília Ferreiro, reverenciar como um objeto que a gente não pode construir hipóteses, pensar, arriscar, errar, voltar atrás, ler de novo, tentar escrever de novo, né? Ou seja, um objeto que a gente precisa ir conhecendo, mas de uma maneira ativa. Quando a gente pensa, né, nos diálogos da Mafalda, a massa é sã, a minha mãe amassa massa, né? A gente pode entender que ali, sim, a escola está reduzindo, né, a criança a esse aparelho fonador que emite sons, a um par de ouvidos, porque a escola está oferecendo um texto, né, que não oferece nenhum sentido, que não provoca a criança a pensar sobre a linguagem escrita, sobre o mundo, numa prática que confere sentido. Pode passar, Maria, por favor? Bom, e é possível ler na escola? Como seria, então, uma escola, né, que forma leitores e que forma pessoas que escrevem? Ainda, né, no início da década de 90, a Adélia Lerner fez essa pergunta: é possível ler na escola? Ela tem um capítulo nesse livro, Ler e Escrever na Escola, o Real, Possível e Necessário, dedicado à leitura. E o que ela vai trazendo para a gente, né? Que, bom, a escola, como esse lugar que separa a leitura das práticas sociais, é um lugar que inviabiliza a formação de leitores. Mas sim, e acho que pode passar, Maria, para o próximo slide, é possível ler na escola quando a escola pode funcionar, e, portanto, a escola deve funcionar como uma microsociedade de leitores e escritores em que participem crianças, professores e famílias. O que ela está querendo dizer aqui? Ela está querendo dizer que é função da escola, né, poder constituir uma comunidade de leitores, poder trazer práticas de leitura, né, conversas entre leitores, indicações de leitura, feira de livros, diversas trocas entre leitores, diferentes contextos para ler e para escrever, né? Então, diferentes formas de circulação dos textos escritos, ou seja, a escola precisa respirar as práticas de leitura, precisa envolver a todos. A linguagem escrita precisa estar presente dentro da escola, tal como ela se dá no mundo, tal como ela se apresenta no mundo, porque é isso que vai poder formar leitores que atuem na realidade, que possam ler para compreender o mundo, ler os textos que estão no mundo, né? Bom, esse é um discurso que já está muito difundido na educação. Então, fica até, né, parece, puxa, de novo falando sobre isso, né, de novo, mas o que a gente percebe é que, por mais que esse discurso esteja difundido, muitas vezes a gente entra nas escolas, né, e apesar de tanta vontade de acertar que as escolas têm, né, e que todos nós da educação temos, a gente ainda vê
que as práticas sociais ainda circulam um pouco, né? Ainda circulam de uma forma tímida, às vezes de uma forma localizada. Ainda é um desafio envolver toda a escola, com todos os professores, a leitura e a escrita assumidas como compromisso de todos, envolver as famílias, ou seja, todos que estão ali participando da educação daquelas crianças e formando como leitoras e escritoras, né, escritoras como pessoas que escrevem, precisam estar mergulhadas nessa rede de leitores. Pode passar, Maria? Bom, então, uma das condições é a gente poder fazer circular todo o tempo práticas sociais de leitura e de escrita na escola. Isso é condição, isso está na BNCC, isso já estava em outros documentos, né? Um outro aspecto que eu acho que é muito importante a gente trazer e que também dialoga tanto com Ismail Cadaré, o trechinho que a gente trouxe, quanto com as tirinhas da Mafalda, é que o leitor literário, né, e o leitor de forma geral, mas aqui a gente vai falar um pouquinho mais do leitor literário, ele é ativo na construção de sentidos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o sentido, ele não está somente no texto, como a gente muitas vezes aprendeu, né? Então, se a gente for se lembrar daquelas nossas aulas de interpretação de texto, né, que a gente tinha que buscar o sentido, como se houvesse uma única verdade possível, uma única interpretação possível contida naquele texto, né? Então, saber o que o escritor quis dizer, né? Sim, o texto diz coisas, e o texto é uno, no sentido de que o texto se apresenta da mesma maneira para todos e tem uma intenção ali do escritor. Mas o sentido não está somente ali, né? O sentido é uma construção. É uma construção que vai negociar tanto os sentidos que estão no texto, quanto aquilo que está na mente do leitor. Então, a leitura se dá nessa mescla contínua, recorrente, das contribuições do texto e das contribuições do leitor, né? É essa criação. Quem diz isso lindamente é a Louise Rosenblatt, nesse livro La Literatura como Exploração. E tem outros autores que dizem isso também. Então, a gente vai partir desse pressuposto, é uma concepção que também está na BNCC, né? Esse leitor que atribui sentidos. Pode passar, Maria, por favor? E aí, para a gente já ir encerrando esse pedacinho, e a Rê vai voltar e nos falar um pouco mais sobre outras formas de leitura, eu trouxe uma experiência, que é uma experiência muito encantadora, que aconteceu recentemente, no ano passado. Essa foi uma leitura deste livro que se chama Uma Chapeuzinho Vermelho. Essa leitura foi realizada em uma escola municipal de um município próximo a São Paulo, com um grupo de crianças em torno de 5 a 6 anos. Quem realizou essa leitura foi a formadora do Instituto Avisalá, Dani Cunha, durante um projeto de formação de professores realizado pelo Instituto Avisalá. Eu queria só dizer que os nomes das crianças são fictícios. Pode passar, Maria, por favor? A gente, no próximo slide, vai conhecer um pouquinho mais sobre o livro. Esse livro foi escrito pela Marjolaine Lerret, uma autora francesa, foi traduzido pela Julia Moritz Schwartz, e ele é um livro que brinca, né, que reinventa uma história clássica. Pode voltar, Maria, por favor? Uma história clássica conhecida das crianças, né, a partir da história de Chapeuzinho Vermelho. Então, a Chapeuzinho, ingênua, inocente, vítima do lobo, ela se transforma numa menina bastante corajosa e perspicaz nessa história. E a gente vai conhecer um trechinho da conversa depois da leitura
em que vocês vão poder, por meio desse exemplo, entrar em contato com essa ideia desse leitor ativo, que imprime sentidos muito pessoais e singulares, né, sobre o texto, e que isso tem a ver com o contexto em que aquela criança está, em que aquele leitor está, sua história de leitor, e tem também a ver com uma mediação muito potente. Então, pode passar, Maria, por favor? Bom, então a professora terminou de ler a história da Chapeuzinho Vermelho, uma Chapeuzinho Vermelho, e ela preparou algumas questões para provocar as crianças a pensar sobre essa história. Então ela começa dizendo assim: o que tem de diferente aqui nessa história? E uma menininha, Alice, diz: é por causa que quando a Pro lê uma história da Chapeuzinho Vermelho, o lobo não come bala. É de outra coisa. Professora: é mesmo? Então não tem essa bala nas histórias que vocês conhecem? Quando eu apresentei para vocês, vocês se lembram do nome desse livro, dessa história? Isabela: uma Chapeuzinho Vermelho. Professora: por que será que ele não se chama Chapeuzinho Vermelho como as outras? Ágata: mas ela é só uma, não existe duas. Rian: nas outras histórias também só tinha uma. Pode passar, Maria, por favor? Às vezes demora um pouquinho para girar. E a gente vai vendo aqui nesse slide, só para a gente não ficar quietinhos, enquanto passa, a gente vai vendo que a professora tem uma intenção aí muito clara, né? A intervenção pedagógica dela é muito objetiva, né? Planejada anteriormente, antes da mediação. Isso fica muito explícito no diálogo, né? Perfeito, isso mesmo. Então vamos seguir aqui e a gente vai retomar essa questão do planejamento depois. Professora, só tinha uma e se chamava Chapeuzinho Vermelho. Por que será que essa se chama uma Chapeuzinho Vermelho? Alice: é porque ela é corajosa. Professora: por que você acha que ela é corajosa? Alice: porque ela deu uma bala para o lobo, mas ela não foi engolida pelo lobo. Ela teve coragem para dar uma bala para o lobo. Professora: mas e antes dela entregar essa bala, será que essa Chapeuzinho já se mostrava corajosa? Alice: sim, porque o lobo falou: eu vou te comer. E ela não ficou com medo. Ela não chorou, ela não ficou brava, nada. Quando ele falou: eu vou te comer, ela disse: nada disso. Então podemos passar. Professora: ah, mas isso conta que ela é corajosa? Várias: sim. Professora: ah, ele diz assim. E aí ela relê esse trechinho. E depois que ela releu o trecho, a Alice diz: mas essa menina é muito corajosa. Professora: ah, então é esse jeito que ela fala que conta pra gente que ela é muito corajosa? E várias crianças dizem sim. Então a gente observa aí algumas questões, né, que dizem a respeito do lugar que essa professora e que, portanto, essa escola, né, coloca as crianças. Então, essa professora, ela está apostando nesse leitor que atribui sentidos, ela está trazendo uma prática social de leitura, essa leitura compartilhada, né, com as crianças. Ela escolhe um livro que dialoga com a experiência leitora das crianças, mas que traz um novo desafio, né? Então, ela coloca aí algo a mais para essas crianças que já conhecem a história da Chapeuzinho. E ela tem uma intenção muito clara, né? Como a Rafa falou, ela cuida desse momento escolhendo o livro, ela cuida desse momento pensando em formas de entrar no livro, considerando algo que faz parte daquela obra, né? Considerando algo que vai contar para a gente uma especificidade, a singularidade
a intenção também daquela escritora, que é de mexer com uma figura que é uma figura conhecida das crianças, uma história muito conhecida, né, com bordões muito conhecidos, mas vai transformar essa personagem tão conhecida numa criança mais potente, numa criança corajosa, numa criança diferente, né, da personagem original. E ela pensa em perguntas que ajudam as crianças a olhar para isso, que ajudam as crianças também a perceber no texto e na ilustração o que é que dá sentido, né? O que é que contribui para que as crianças possam construir esse novo sentido a respeito dessa uma Chapeuzinho, que não é como todas, mas que se diferencia, né? Mas a professora poderia ter falado tudo isso para as crianças, mas não daria no mesmo. O que ela quer é que as crianças possam pensar sobre esse texto, possam resgatar conhecimentos, possam trazer suas opiniões, e ela é uma professora muito curiosa em relação ao que as crianças têm para dizer. Então, a gente pode, por meio desse exemplo, chegar à conclusão de que aqui as crianças estão tendo de verdade uma experiência de formação leitora, né? Que as convoca, que coloca desafios e que pede para que esse leitor se coloque de uma forma ativa. Essa é uma concepção que está na BNCC. Agora eu vou passar a palavra para a Renata, que vai falar um pouquinho mais sobre isso. Rê, com você agora. Joia, antes Lili. Da Renata falar, vou interromper aqui de novo, desculpa. Imagina. Vou até abrir minha câmera para dar um aviso super importante, que a gente vai fazer sorteio. Temos dois kits uma boa entrada. E vamos sortear para os professores, educadores e participantes que nos acompanharem até o final da transmissão de hoje. A gente vai sortear um kit de livros, um mais relacionado a essa primeira parte da exposição da Ana Carolina, Direitos do Pequeno Leitor, de autoria da Patrícia Uerbach com Odilon Moraes, que reflete um pouco sobre a questão dos direitos, né, das crianças em relação à leitura, e o outro, A Verdadeira História dos Três Porquinhos, que é um livro do gênero reconto, como o Uma Chapeuzinho Vermelho, que ela comentou. E agora, 2 livros que a gente vai usar, vai sortear, mais vinculados à sua fala, já adiantando e dando só um pouquinho de gosto, mas não spoiler, Renata. Combinado. Brasileirinhos na Amazônia, do Lalau e Laura Beatriz, e Carmen, a Grande Pequena Notável, que são livros de gênero híbrido. E com isso eu deixo vocês com a Renata, que vai ter que se virar para explicar o gênero híbrido. Muito bom, Rafa. Boa essa entrada do sorteio. Presentes maravilhosos desses livros. Maria, pode avançar, por favor. Enquanto a Maria chega lá na minha parte, só queria fazer 2 comentários, mais um aí. Linkando, né, a minha entrada com a fala da Lili. Deixar no anterior, Maria, por favor. Acho que tem uma coisa muito interessante nesse texto, né, nesse trecho da roda, né, que a Ana apresenta para a gente, que é justamente essa professora, ela nos ensina, né, a olhar para as crianças como leitores que são, né, independente da idade que tem. E ela é leitora também, né? Então, eu acho que é muito bacana a gente olhar como é uma conversa de leitor para leitor. E acho que isso é uma coisa que nós, todos professores, precisamos aprender, porque muitas vezes a gente fica na conversa da professora, querendo ensinar com um leitor ou com um aluno que a gente ainda não considera leitor. Então, eu acho um exemplo muito bacana da gente pensar o quanto esse lugar, essa conversa de leitor para leitor é fundamental quando a gente pensa nessa formação. Aí, Maria, eu queria que você voltasse um pouquinho, mais 2 slides, só para eu abrir aqui a apresentação, por favor. A ideia é que a gente possa conversar um pouquinho agora, dando continuidade, né, à fala da Lili,
sobre os textos de ficção e não ficção nessa formação do leitor, né? O quanto é fundamental quando a gente pensa nessa formação de um leitor, mesmo, né, pensando num leitor literário, o quanto possibilitar que esses estudantes naveguem por diferentes rios, por diferentes gêneros, contribuem e podem torná-los melhores leitores literários, né, também. Vamos ver se a Maria consegue voltar a 2, Maria, por favor, antes desse. Na base, né, pensando na BNCC, a gente tem o eixo de leitura, que ele vai estar compreendendo aí as práticas de linguagem, como a Lili foi apresentando aqui, né, e práticas que acontecem em interação com os sujeitos, né, interação com o leitor, com o ouvinte, com o espectador, dos textos que são escritos, textos multissemióticos, né? A gente tem hoje em dia uma quantidade enorme de textos que utilizam gráficos, utilizam infográficos, e, utilizam imagens. Aí, ótimo, Maria, obrigada. Esse trechinho a gente começa. Enfim, então, essa leitura, né, essa prática de linguagem desse sujeito, né, que decorre dessa interação ativa, é algo fundamental para a gente pensar na formação do leitor. E quando a gente olha para isso, não é aquele lugar que a leitura durante muito tempo ocupou na escola e ainda ocupa, né? Ainda ocupa, de simplesmente ser uma atividade para ser avaliada, né? Para que a gente olhe para os estudantes e avalie se ele compreendeu exatamente aquilo que o autor quis dizer, como se a gente, como leitor, pudesse compreender exatamente aquilo que o autor quis dizer, né? Então, são muitas possibilidades, como a gente vê no exemplo que a Ana trouxe, né, anteriormente, são muitas possibilidades de atribuição de sentido. Então, conversar sobre isso, dialogar sobre esses sentidos possíveis para aquele texto é fundamental quando a gente pensa aqui nessa formação desse leitor. Ainda, né, o eixo de leitura, pensando aqui especificamente na base, e esse trechinho eu tirei na página 69 do documento, a gente tem leituras as mais diversas, né? Então, leituras para a fruição estética de textos e obras literárias, leitura de pesquisa, embasamento de trabalhos, leitura de situações que acontecem no cotidiano, leitura de textos que circulam na vida pública, então artigos, matérias, entrevistas que são publicadas nos jornais, enfim. Para a gente pensar na formação de um leitor, a gente precisa considerar, né, no nosso planejamento como professor, como professora, oferecer tanto os textos de ficção como os de não ficção. Né? E aqui a gente tem uma outra forma de organização curricular que a base nos apresenta e que nos ajuda a pensar nisso, que são os campos de atuação. Então, a gente tem os campos da vida cotidiana, que são aqueles textos que estão mais presentes no dia a dia, como o bilhete, a lista, um convite, né? Os textos que circulam no campo artístico literário, e aí a grande maioria são esses textos de ficção, como os contos, as fábulas, as memórias, né? Então, eles entram aqui nesse campo artístico literário. Os textos que circulam no campo das práticas de estudo e pesquisa, então, que são esses textos de não ficção, e aí aqui nesse caso são os textos mais informativos, alguns autores denominam dessa forma, alguns autores denominam como textos expositivos, mas de toda forma são esses textos que trazem informações sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema, né, informações que são comprovadas cientificamente, então são textos que nos ajudam, né, a avançar nesses conhecimentos relacionados ao campo das práticas de estudo e de pesquisa.
E o outro campo de atuação, e aí eu estou falando aqui especificamente nos anos iniciais, porque como já foi colocado, a base pensando na educação infantil, ela vai tratar dos campos de experiência. E nos anos finais e ensino médio, tem alguns campos de atuação que são um pouco mais distintos, mas basicamente o artístico literário, o das práticas de estudo e pesquisa e o da vida pública permanecem tanto nos anos finais como no ensino médio. O que acontece é que o uso da vida pública, nos anos iniciais, a gente está pensando basicamente nos textos que circulam na esfera jornalística, né? As notícias, sejam em site, sejam no próprio portador. Quando a gente pensa nos anos finais, médio, aí entram as outras mídias também, né, que vão trazer os textos que circulam de forma pública. Então, essa é um primeiro panorama aí para a gente pensar nessa formação do leitor. Estamos falando do leitor literário, mas estamos falando também de outras leituras que contribuem para a formação desse leitor literário. Pode ir, Maria, por favor. E aí a gente tem uma autora, a Ana Garralon, e ela vai nos dizer, ela vai nos fazer uma boa provocação, né, que eu trago aqui para esse momento, para essa conversa, né. A Ana diz o seguinte, a Ana Garralon afirma o seguinte nesse artigo: nos debates sobre promoção de leitura, nos artigos especializados, em muitos congressos, é visível uma tendência para o destaque, para não dizer único, quase da defesa da leitura literária, como uma única via para a formação de leitores. A maioria das bibliografias elaboradas por instituições e bibliotecas dão prioridade à leitura de obras de ficção. Também na escola, o ensino de leitura tem como referência principal os livros de ficção, como se os livros informativos dependessem de outras matérias. Então, ela traz essa boa provocação e fico aqui para vocês refletirem, né, os professores, as professoras, os profissionais de formação que estão nos escutando, que livros, né, que leituras são oferecidas aos estudantes, desde os pequenos, desde a educação infantil. Será que a gente só tem oferecido para eles os textos de ficção? Né, os contos, que são importantíssimos, entendam que de forma alguma eu estou colocando aqui, hierarquizando qual é mais importante ou menos, todos são fundamentais, né? Mas às vezes a gente acaba dando uma carga, uma tinta, mais aos textos de ficção, como se só ler esses textos, a Ana Carolina, né, Lili falou um pouquinho sobre isso, como se apenas a leitura desses textos já fosse garantia para que esse leitor pudesse compreender e ler todos os outros textos que ele se depara, né? Então, ela traz para a gente essa provocação de pensar na importância de oferecer textos não ficção, né? E aí, por isso, a Rafa traz aí o sorteio de 2 livros que vão nessa direção dos textos de não ficção e que podem contemplar, né, essa outra via de leitura na formação dos leitores. Pode passar, Maria. E aí, pensando aqui, né, de modo geral, a formação desse leitor nos anos iniciais, a gente tem aqui algumas das habilidades, claro, pensando, uma das perguntas que surgiu aí no momento, agora que estamos vivendo desse contexto de pandemia, com as ações totalmente no ensino remoto, então a gente está colocando aqui o que é esperado, uma expectativa, considerando um contexto de encontros presenciais, mas não tem como a gente fugir dessa situação que a gente está vivendo, desse grande desafio que todos os professores e professoras e os profissionais da educação têm encarado desde que isso tudo começou, né? Então, aqui pensando de uma forma mais ampliada, algumas habilidades, né, de formação desse leitor, considerando de 1º a 5º ano, em que
o que a gente percebe, né? É esperado que esses alunos aprendam a identificar a função social desses textos que circulam nos diferentes campos, vejam só, né, como eu estava acabando de colocar, campos da vida do cotidiano, campos da vida pública, esse campo das práticas de estudo e de pesquisa. Então, qual é a função social? A Mafalda nos provoca lá nas tirinhas da Lili, né, assim, para que serve essa leitura? Para ficar lá, a mamãe amassa, né, e ficar repetindo, não pode ser para isso, né? Estabelecer expectativas em relação ao texto que ela vai ler. Também pensando ali na tirinha da Mafalda, ela tem uma expectativa para ler um jornal, para olhar para um dicionário, né? E como é que a gente vai ajustando aquilo que eu espero em relação ao texto que eu vou ler, com aquilo que eu vou poder encontrar naquele texto, né? Isso tem muito a ver com os conhecimentos prévios que eles, né, que os estudantes vão construindo, vai sendo ativado para que eles possam estabelecer todas essas relações, né? E aí poder confirmar as antecipações, as inferências, checar aquilo que eles levantaram como hipóteses, né? Algumas autoras chamam isso das estratégias de leitura. Isabel Solé é uma autora que é muito referência para nós. A gente já tem algumas pesquisas que trazem essa nomeação como capacidades de compreensão de leitura, né? Numa fala mais da Roxane Rojo. Enfim, são capacidades ou são estratégias que são importantes nessa formação para que esse leitor possa, para além de compreender o sistema de escrita, ele possa já compreender aquilo que ele está lendo e se posicionar, né? Identificar o efeito de sentido em textos multissemióticos. Muitas vezes, hoje em dia menos, porque as narrativas a gente tem tido livros álbuns, a gente tem tido livros de contos mesmos que já trazem uma variedade de recursos gráfico-visuais muito interessantes para poder trabalhar com os estudantes. Mas a gente também tem os livros que seguem mais de uma forma mais linear, mais só o texto verbal. Então, qual é o efeito de sentido que esses recursos provocam no leitor? Isso também forma um leitor, para além de compreender exatamente o que está escrito ali, né, naquelas palavras. Reconhecer que os textos literários fazem parte desse mundo imaginário. Para eu poder reconhecer que eles fazem parte do mundo imaginário, é fundamental eu circular por outros textos que não fazem parte desse mundo imaginário e que, com isso, me ajudam a olhar para essas questões, né? São textos que fazem parte desse mundo imaginário e a gente poder valorizar como o belo conto que o Anderson nos trouxe, a diversidade cultural, o patrimônio artístico da humanidade. Então, como que esses estudantes podem se aproximar sobre essa variedade toda, né? Então, aqui a gente tem algumas pinceladas, né, mesmo sobre algumas das habilidades que sozinhas não formam um leitor, né? Então, não adianta a gente só olhar para a habilidade, identificar a função social como se fosse algo isolado, que isso daria conta dessa formação. A gente precisa olhar para essas habilidades dentro dos campos de atuação, pensando nesse leitor que desejamos formar, para que isso tudo possa fazer outros leitores mais atuantes e mais competentes, né? Pode ir, Maria. Pode passar, por favor. A Lili estava, eu já vou encerrando aqui também, voltar mais um. A Lili comentou sobre a prática, né, da leitura nas escolas, e eu acho que também uma questão que eu tenho perseguido e acompanhado em alguns grupos de estudo e de pesquisa que eu participo, é que, de fato, a leitura em voz alta pelo professor, ela se tornou uma prática. Mesmo agora, nesses tempos de pandemia, é muito possível a gente encontrar os professores fazendo a leitura e gravando no WhatsApp e mandando no grupo de alunos, ou às vezes eles têm um outro canal de comunicação, enfim, eles circulam por diferentes formas de fazer essa leitura chegar. O que a gente tem que pensar, e eu acho que refletir, é o que forma um leitor, né? Será que são livros lidos
ou verdadeiras experiências de leitura, como esse exemplo que a gente ouviu aqui da Chapeuzinho Vermelho. Então, talvez ainda nós estejamos nesse lugar de livros lidos, né? A gente já consegue fazer esse ritual dos livros, mas ainda não são verdadeiras experiências de leitura. E aí a gente vai pensar o que pode, né, como nós, como professores, provocar uma verdadeira experiência de leitura, como a Ana nos provocou a leitura inicial dela. Aqui eu trouxe alguns exemplos, de novo, esses são exemplos pensando no contexto de ensino presencial. Hoje em dia a gente tem que marcar muito a diferença, né? No momento em que a gente tinha a felicidade e a oportunidade de estar presencialmente na escola, né? E que esse momento jamais vai substituir isso, com certeza. Mas aqui a gente tem outros textos que circulam e que devem circular, como a leitura de curiosidades, né, leitura de notícias de jornal, e que faz parte, né, dessas ações desses meninos de educação infantil, de anos iniciais, porque às vezes tem uma ideia de que para os maiores, ok, mas para os menores, não, só textos literários. E o que eu acho que a gente está querendo marcar aqui é que para eu formar um ótimo leitor literário, ele precisa circular pelos diferentes textos, né? Então, e situações de leitura que estejam articuladas dentro de um projeto, dentro de uma sequência, que faça sentido ele estar envolvido nessa leitura de curiosidades. Na quarta-feira eu vou ter um momento de conversar mais detalhadamente sobre a BNCC nos anos iniciais, e aí a gente tem tempo de aprofundar um pouco mais esses exemplos. Mas aqui são algumas situações que acontecem, né, com os meninos e que contribuem para esse lugar, né, desse leitor que vai se deparando com outros desafios, né? Quando ele lê, por exemplo, essa revista aí de curiosidades, tem imagem, tem imagens, tem legendas, tem textos em diferentes formatos, textos na caixa alta, textos menores. Então, como é que ele vai se aprendendo a se relacionar com todas essas informações, né? O mesmo na leitura de notícias de jornal. Pode ir, Maria, já vou encerrando aqui a minha fala. E aí, assim, não tem como, e eu falo como professora, como formadora, se a gente deseja investir na formação do leitor literário dos nossos estudantes, a gente tem que fazer um caminho, e aqui não estou dizendo que é de nos culpar, mas é um caminho de refletir e de nos provocar, para que a gente possa sempre nos deslocar, né, e avançar no nosso conhecimento, de que a gente precisa, como professor, também nos tornar leitores. E, como eu falei, o dos melhores caminhos para isso é você ter alguém que faça uma leitura, como a gente foi presenteada pela leitura inicial da Lili. Aqui é uma situação de leitura em que uma professora está lendo um conto e as outras professoras estão ali também ouvindo esse conto. A gente fala muito de ler para as crianças num espaço externo e, de repente, na formação, a gente sempre está centrado, marcado dentro de uma sala. Então, se eu desejo isso com os alunos, vamos viver essa experiência também como professores e que a gente possa ir nos constituindo como leitores, né? Como a Ana trouxe, nem todos nós tivemos na nossa formação a sorte de percorrer por caminhos mais tranquilos ou mais desejosos de leitura. Muitos de nós somos marcados por experiências às vezes traumáticas, às vezes muito negativas, que nos afastaram da leitura, né? Que nos colocam a leitura como algo que é um peso, não um prazer. E aí, quando a gente ouve essa expressão ler com prazer, leitura, deleite, parece soar meio estranho, né? O quanto recuperar e resgatar a nossa trajetória como leitor é fundamental para que, como professores, possamos realizar isso com os nossos alunos. Ler para as crianças é uma dos presentes que a gente tem, né? Pela interação que eles trazem, pelas possibilidades que eles trazem para a gente pensar, nos colocar como leitor,
avançar como leitores. Às vezes a gente, como professor, pensa, mas eu não gosto desses livros, esse que a Lili leu, nossa, nem vou, nem quero. Tem livros infantos, juvenis, que são maravilhosos, que têm um enredo maravilhoso. Talvez esse seja um canal de aproximação. Não que a gente fique nele, mas ele pode ser um primeiro passo. Então, acho que assim, o convite aqui nosso também é da gente olhar para a nossa experiência, para a nossa formação como leitor e pensar que caminhos que a gente pode percorrer para avançar nisso. E aí pode ir para o último. Por favor, Maria. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, lindos de textos de ficção e não ficção. Alguns são híbridos, como a Rafa falou, então eles trazem um pouco de ficção e um pouco de não ficção. Então a gente tem A Água e a Águia, do Mia Couto, que traz uma linguagem maravilhosa. Né, se você olhar em termos do padrão do desenho gráfico, ele é muito bonito. E tem o texto, né, não tem outros recursos gráficos, outros atrativos, vamos dizer assim. Nesse exemplo que eu trago, Ecologia até na Sopa, a gente já tem uma quantidade de outras informações, né? Tem número, tem que informa um horário, tem pergunta, tem pequenos desenhos com uma legenda, enfim. E esse é um exemplo de um híbrido, porque conta a história de duas meninas que visitam a sua tia, e aí elas têm lá milhões de perguntas, e a tia também vai fazendo essas provocações, então elas vai passando dessa narrativa do encontro para essas provocações, como por exemplo, para fabricar coisas grandes se usa mais natureza do que fabricar coisas pequenas, então ele vai trazendo essa possibilidade de circular pelos diferentes textos. Pode caminhar, pode passar. Um outro aqui exemplo que eu trouxe, né, Prisioneiros da Geografia, que eu gosto bastante. Então, de novo, a quantidade de informações que um portador, né, um livro como esse, oferece e pode oferecer para os estudantes. Então, por onde começar? Não tem uma ordem, né? Ele pode começar pelo que está nos destaques, ele pode começar pela informação que vem logo abaixo do título e do subtítulo, ele pode começar pelo recorte que está dado no box. Então, por onde ele vai navegar? Isso é fundamental nessa formação do leitor e é muito diferente quando a gente tem um texto que é extremamente linear, né? Então, esse é um outro exemplo, né, de um texto de não ficção, um tipo de livro que é muito sugerido e é importante, por exemplo, para a gente pensar no campo das práticas de estudo e de pesquisa, e aqui ele não cabe só a anos iniciais, ele cabe a anos finais, ele cabe a ensino médio, porque ele traz milhões de questões para pensar e abordar. E aí eu trago um que é muito querido, O Lenço Branco, do Viorel Boldis, Antonella Toffolo, que ela é um livro de memórias, então também ele não é uma ficção, porque não é uma invenção, mas ele vai falar das memórias, mas de uma forma tão poética, com tanta sensibilidade, que nos transporta para esse lugar de uma narrativa, de uma experiência vivida maravilhosa. Ele nos convida e nos emociona. Então, ler, né, uma narrativa de uma experiência vivida com as crianças, com os estudantes, conversar sobre isso, é um ótimo gancho da gente pensar neste momento de pandemia, quando tivermos a possibilidade de voltar, ou mesmo agora, quais são as experiências que eles estão vivendo e que estão marcando, né? O que eles estão vendo pelas janelas deles, enfim. Então, acho que são livros que trazem essas possibilidades e que, com certeza, constituem esse leitor, que será, né, um leitor literário, um leitor que não seja só dos textos de ficção, mas que ele possa circular aí pelos diferentes gêneros. Pronto, acho que agora é o último mesmo. 5 horas. Rafa, tem que acabar. Temos muitas e muitas e muitas perguntas chegando por aqui. Isso. Aí eu só tenho o último para encerrar. Desculpa, só para fechar, porque aí é uma citação, se der, se não, vamos ver. Claro que dá, por favor.
Eu vou olhar aqui na minha colinha enquanto a Maria vai passando, porque assim eu vou ganhando tempo. Que nem você falou brincando de Maju Coutinho, eu também estou com a minha tela de apoio aqui. Então, eu vou lendo enquanto vai chegando a tela aqui. Ó. Construir autonomia e visão crítica, tendo a leitura como maior aliada, supõe que o professor tenha ele próprio vivenciado esse tipo de informação e que o currículo escolar reserve tempo e espaço para isso, uma vez que reflexão, elaboração, escrita, leitura, em especial literária, demanda tempo, num ritmo que não é aquele dos conteúdos objetivos, com respostas exatas ou mecanizadas. Ler, refletir, fruir, entender, elaborar, reelaborar, requer mais do que 1 ou 2 horas semanais constantes numa grade, como costuma acontecer. Esse trechinho está na introdução, é da Neide Luzia de Rezende, no livro Leitura Subjetiva e Ensino de Literatura. Aí, apareceu, fica a dica para quem quiser tomar nota, é uma super recomendação para quem gosta de estudar sobre formação de leitor. Eu aprendi muito lendo esse livro. Fica a dica. Pronto, Rafa, agora fechou. Eu acho que a gente pode ir para o último com a bibliografia. Desculpa, porque... nós estamos... Não, é que muita gente estava... Apareceram alguns pedidos no chat, né? Então, acho que se pudesse ficar um pouquinho nesse slide, acho que algumas pessoas querem copiar, sei lá. Sim, a gente deixa, então, aqui as referências bibliográficas dessa lindíssima explanação que vocês duas fizeram. Muito obrigada, Ana Carolina, muito obrigada, Renata. Vou, então, aqui trazer algumas das questões que a gente foi pensando, tanto do chat aqui do Zoom, quanto do chat lá... Chat do Zoom, não, desculpa, eu falar direitinho, das questões, perguntas e respostas do Zoom e do chat do YouTube. O Antônio já mandou várias vezes essa pergunta, acho que ele está muito curioso pela resposta de vocês. Gostei da concepção do leitor como alguém que tem direito a falar na construção do sentido, e não alguém passivo, que apenas escuta os professores. Como a literatura oral pode ajudar num processo como esse? Boa pergunta. Então, Antônio, a sua pergunta me faz me lembrar de uma experiência que eu tive há muitos anos. Eu estava começando a minha experiência de formadora e eu fui fazer uma formação com um grupo, era um projeto ADI Magistério da Prefeitura de São Paulo, e eu fui fazer uma formação com um grupo na zona sul de São Paulo, extremo sul de São Paulo. E aí eu me lembro que eu levei logo de cara para esse trabalho de formação de leitores alguns poemas do Drummond. E o grupo imediatamente sentiu assim uma estranheza, né, em relação àqueles poemas. Repensei o que eu tinha levado e levei textos do Ricardo Azevedo, que é um autor de literatura infantil e juvenil, um grande estudioso da literatura popular, né, da literatura de origem oral. E aí fez um sentido incrível para aquele grupo, né? Então, eu acho que eram textos que as pessoas se reconheciam, que as pessoas tinham coisas a falar sobre ele, que as pessoas tinham ouvido essas histórias, né, nas suas famílias de origem, enfim. Então, foi uma escolha muito acertada, muito feliz, porque deu um engate, né, profundo com aquele grupo. Então, eu acho que a literatura oral, ela é um patrimônio, né, riquíssimo da nossa cultura. Acho que ela precisa ser valorizada, né? Acho que a escola precisa valorizar essa produção, que é uma produção popular, tradicional, de origem oral, que não necessariamente está escrita, né? Acho que isso é papel da escola.
E acho que a literatura oral, então, ela pode funcionar muito bem porque ela convoca esse conhecimento que muitas pessoas têm e que não são conhecimentos necessariamente de leitores, mas são conhecimentos da história e da cultura do nosso país. Então, a gente tem aí muitos autores que se debruçaram, né? Citei Ricardo Azevedo, é um deles, tem outros autores que trazem, né, os contos de origem oral, mas eu acho que tem esse papel fundamental mesmo, né, de ser uma literatura que é de conhecimento de muitas pessoas e que faz muito sentido, né, esse gancho que se pode fazer com a literatura autoral a partir da literatura oral. Não sei se Rê quer complementar. Pode ir, Rafa. Uma outra pergunta, então, da Denise, que a base para a língua portuguesa estimula o estudo e a produção de textos multissemióticos. Vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre isso, esses textos multissemióticos? Denise, né? Denise. Então, acho que a ideia, Denise, dessa produção desses textos multissemióticos é um pouco pensar nesses exemplos que eu trouxe dos livros, né? Então, assim, não só pensar numa produção de texto, o texto verbal, né? Então, lógico que isso constitui a formação de quem está produzindo o texto, né? E aí pensando aqui especificamente na produção textual, mas a gente tem que, assim como oferecer diferentes possibilidades e textos para as crianças, os estudantes lerem, colocá-los nesse lugar de produzir esses textos. Então, por exemplo, eu tenho acompanhado um trabalho especificamente nesse momento de pandemia, né, de distanciamento, em que os alunos eles estão produzindo um varal de curiosidades utilizando um aplicativo específico, né? Então, ali eles têm que produzir não só o texto escrito, mas eles têm que utilizar as imagens, eles utilizam muitas vezes vídeo para comunicar aquilo que eles estão querendo dizer, eles vão juntando diferentes elementos. Então, acho que pensar em criar oportunidades para que os estudantes possam, né, produzir esses textos é algo que é fundamental e que para todos nós é um desafio, né, porque se para o texto, a produção de texto já é algo que merece toda uma atenção, quando a gente olha para esses textos multissemióticos, que não são tão simples, né, de uma certa perspectiva, requer um esforço maior. E isso vai avançando, né, nos anos finais e no próprio ensino médio, o quão sofisticado esses elementos, esses recursos, a gente pode estar incorporando nos planejamentos, né? Então, por exemplo, tem algumas sequências que é produzir um podcast, né? Então, veja, você precisa pensar no texto escrito, mas depois você precisa pensar como que isso vai ser transportado para uma outra plataforma, para uma outra forma de comunicar. Então, tudo isso é pensar nessa multivariedade, né? Nessa variedade que a gente tem de elementos e de signos que estão presentes no nosso dia a dia. Acho que é isso. Mas tem gente que fala bem melhor sobre isso, e as meninas que estarão falando sobre anos finais e ensino médio, com certeza tem mais elementos para completar essa resposta. Então agora, Denise, você vai ter que estar aqui com a gente então, na quinta-feira pela manhã e na sexta pela manhã, hein, Denise, para completar a resposta para você. Já anota na agenda. Trazer aqui muitas pessoas perguntando se a PPT, a apresentação que elas utilizaram, vai ser compartilhada. Não, gente, não vai ser compartilhada, porque a gente vai ter o vídeo completo da formação compartilhado no canal do Letrinhas com Z. Então, vocês podem recorrer ao vídeo para ter acesso novamente a todo o conteúdo que foi compartilhado aqui hoje pela Ana Carolina e pela Renata.
Mais uma pergunta da Mônica Valério Barreto. Sendo o bibliotecário escolar um dos agentes ou mediadores na formação do leitor, por que esse profissional foi deixado à margem, tanto na construção como na efetivação desse documento norteador que é a BNCC? Aí eu passo para a Lili, essa aí que ela vai falar com alegria. Eu acho que essa é uma boa colocação, né? Acho que é fundamental. Acho que a biblioteca, não só a biblioteca escolar, né? Mas as bibliotecas, elas são parceiras fundamentais, né? São peças-chave na formação do leitor. A gente tem esse documento, a BNCC, que é um avanço, né? No sentido de procurar, né? Garantir os direitos de aprendizagem de todos os estudantes brasileiros, né? De escolas públicas e particulares, mas é um documento que também tem falhas, né? Eu acho que a gente sempre precisa ir além, né? Além do documento. Acho que ele tem limites, né? Tem limitadores ali. Acho que o bibliotecário é, sim, essa figura central, né? Ele precisa ser incluído como um grande articulador, inclusive não só em relação à leitura literária, mas está aí a fala da Renata, né? Também poder articular com outras áreas, né? do conhecimento e com diferentes professores. Então, acho que faz muito sentido a sua colocação. E sim, penso que uma escola que tem uma biblioteca escolar ou que tem uma sala de leitura precisa sim colocar a formação do bibliotecário e a formação do professor orientador de sala de leitura. A gente vai ter experiências aqui ao longo da jornada. Vem uma professora orientadora de sala de leitura, vai falar na quarta-feira à tarde. Então, acho que é importante também a gente ouvir essas práticas, porque são pessoas que estão fazendo essa articulação e que, sim, são peças-chave no processo de formação de leitores. Então, participar de reunião pedagógica, pensar em projetos que podem ser compartilhados com os professores, né, das mais diversas áreas do conhecimento, a leitura mesmo como um compromisso de todos, né? E também o bibliotecário ou o professor de sala de leitura, né? Como esse ator que também mobiliza a tão importante formação dos professores, leitores que a Renata falou, né? Eu acho que a biblioteca é esse espaço que pode pensar a formação dos professores, ser um apoio importante para a formação literária dos professores e para a formação também dos textos de não ficção, para a articulação das famílias, né? Pensar também em ações, em práticas sociais de leitura, que a gente falou inicialmente, que são tão importantes. Então, organizar saraus, né? Organizar feiras literárias, organizar empréstimos de livros, né? Também para os adultos, também para os pais, para os familiares, né? Organizar mesas com autores, né? Rodas de conversa sobre leitura, clubes de leitura, né? Enfim, quando a gente pensa que a escola que forma leitores é uma escola que se constitui como uma comunidade de leitores, então esse profissional que é o bibliotecário ou que é o professor da sala de leitura, ele é um profissional fundamental, né? Porque muitas dessas práticas vão emanar ali da biblioteca ou da sala de leitura. Então, é muito importante, sim. Lembrando que quem ficar com a gente até o final vai concorrer a 2 duplas de livros, livro Carmen e Brasileirinhos da Amazônia, uma dupla de livros, e A Verdadeira História dos Três Porquinhos e Direitos do Pequeno Leitor, a outra dupla de livros que será sorteada. Mais uma pergunta da Teutônia Souza. Os meus estudantes são do ensino médio e o nosso desafio é voltar com a leitura encantadora que eles tinham no Fundamental 1 ou anos iniciais. Há uma quebra no Fundamental 2. Então, o nosso calo, no que se refere ao ato de ler, é recuperar esse encantamento. É possível fazer isso no ensino médio, gente?
Fala, Rê. Sim, acho que é possível, é um desafio, com certeza. Tenho filhos que estão no ensino médio, então falo não só como profissional, mas como mãe, né? Então, acompanhar esse desafio de formá-los leitores. Com certeza, a gente olha para um processo, né? E que você marca bem, em algum lugar, esse processo se rompe, em algum lugar essa linha, né, de formação de leitor dá um nozinho que depois vai ampliando, e aí esses meninos muitas vezes chegam no final, anos finais, ensino médio, não querendo, né, a leitura, mas a gente também tem muitos casos, né, de alunos, de leitores que são presentes, né, então acho que a gente, claro, se preocupa muito com a formação dos leitores, pensando no ensino médio e anos finais, que vai se distanciando, mas a gente também tem que olhar para aquele grupo de leitores que estão lá, e que talvez esses sejam importantes parceiros nessa formação desses outros leitores, né? Então, ter um parceiro que é um leitor, ter um colega que é um leitor, que possa trazer a sua experiência de leitura. Eu acho que tem um pouco a sua questão a ver com o que eu falei logo no início, né, da minha apresentação, da gente pensar se o que a gente tem oferecido na escola são experiências de leitura ou se são livros lidos. Então, muitos desses alunos que chegam com essa não aproximação à leitura ou com essa resistência à leitura, muito provavelmente vem de poucas experiências tão significativas que pudesse contribuir para essa formação de leitor. Mas eu acho que sim, e acho que sempre é tempo, porque a gente está falando aqui do ensino médio, e eu vou falar da formação, então muitas vezes a questão que vem, mas você vai trabalhar na formação e se o professor não é leitor? Dá para o professor ser leitor? Sim, dá para o professor se tornar um leitor. Conheço muitos professores que, a partir da formação, foram ampliando e foram se tornando leitores e hoje são leitores. Mas o formador não é leitor. Dá, sempre dá. Então, eu acho que a gente não abandona jamais esse objetivo e esse desejo de formar leitor. Acho que dá sim, acho que a gente tem que, claro, tem que pensar nos caminhos, onde que esse buraco acontece, onde essa linha, né, dá esse nozinho que evita esse desenvolvimento, mas com certeza, se a gente oferece, né, acho que a Lili falou um pouco disso, e acho que na apresentação que eu trouxe também vou marcando um pouco esse lugar, quando a gente articula, né, as situações de leitura que acontecem na escola, em qualquer dos segmentos, as práticas sociais de leitura que acontecem e que estão presentes na sociedade, a grande chance que a gente tem é de contribuir para que esses meninos entendam o porquê que eles estão lendo. A grande questão é quando a leitura fica confinada só a uma avaliação. Então, para que ele está lendo? Não serve para nada, serve para responder questões e ser avaliado. Então, isso vai na maré da formação desses alunos como leitores, porque eles não veem sentido. Então, como é que a gente pode pensar em boas práticas de leitura, práticas sociais que acontecem fora da escola? Então, elas só vão acontecer dentro da escola porque elas acontecem fora. É o contrário do que muitas vezes a gente pensa. Então, quais são essas boas práticas? A gente tem slams, né? Os slams são maravilhosos e esses meninos, né, são adolescentes, são jovens que, para poder participar do slam, eles são leitores. Eles circularam por muitos universos literários. Então, acho que a gente é uma provocação a sua pergunta, sim, mas eu não entendo como uma coisa fechada, tipo, não, a gente não tem mais o que fazer lá no ensino médio, eles não gostam de ler e a gente está perdido. Eu acho que a gente sempre tem caminho, sim. Lili, não sei se você quer completar algo. Não, acho que é isso mesmo, né? E eu acho que tem isso, né, das práticas que fazem sentido, e
um pouco aonde o povo está, sabe? Então, eu acho que também procurar dialogar com o contexto desse jovem, né? Porque eu acho que a gente ainda fica muito apartado. Eu queria até comentar, eu estava, enquanto a Rê estava falando, estava dando uma olhada no chat rapidinho, e eu vi ali, né, uma fala que me chamou a atenção, e acho que eu e a Rê, a gente tem muito essa preocupação, né, Renata, que é assim, nós somos formadoras, temos contato com as escolas, a gente sabe que tem coisa muito boa acontecendo nas escolas, né? E que nos alimentam na nossa prática o tempo todo, né? Então, eu acho que tem muitos avanços, tem muitas coisas boas, né? Tem práticas com muito sentido. Eu acho que quando a gente está aqui dando essa provocada, né? E trazendo, né, a tirinha da Mafalda para a gente se questionar, né, como a leitura sempre esteve presente, a escrita, e como muitas vezes a gente ainda vê, mas a gente sabe que tem coisas muito boas acontecendo, mas a gente também sabe que tem muitos desafios, né? E, em geral, os desafios estão nesse sentido de trazer cada vez mais sentido para essas práticas de leitura e de escrita na escola, mas tem coisa muito boa acontecendo, ainda bem, tem muitos esforços, e a gente precisa batalhar para ter mais esforços, para ter mais livro, para ter mais acervo, para, né, batalhar para ter documentos de rede que garantam compra de acervo, né? Enfim, reposição de acervo, livros de qualidade, porque acho que a gente viu aqui também que não é qualquer livro que promove uma experiência, né? Não basta ser livro, mas precisa ser um bom livro, né? Que desafia aquele leitor, que tenha o que dizer. Então, eu acho que queria só complementar, aproveitar essa fala para Ótimo. complementar isso. E o quanto, né, Lili, essas decisões fogem muitas vezes da mão só do professor, professora. Com Então, certeza. tá na mão de uma gestão, né, tá na mão de uma secretaria. Então, ter bons livros envolve aí muitos atores para se pensar, né? Eu acho que assim, de forma alguma, era no lugar de responsabilizar, né? Como a gente colocou, e eu acho que o nosso papel muito de provocar é o de gerar um deslocamento, né? E convidar, e muitas vezes assim, puxa, isso eu já faço, que bacana, então está sendo validado, né? Tô no meu caminho, é por aí que eu vou seguir. Então, acho que é muito nesse sentido. É isso Gente, aí. muitas perguntas chegando ainda por todos os canais possíveis. A gente tem só mais 5 minutinhos, então gostaria de avisar o público que a gente vai tentar responder as questões depois por escrito, né? Ou com a produção de novos materiais, ou com a realização de novos eventos, se a gente sentir que este evento não deu conta de responder todas as questões, mas eu vou fazer 2 últimas perguntas antes da gente encerrar, e daí vocês respondem e a gente encerra. Sobre essa necessidade dos acervos ou dificuldade de acesso aos acervos, que é uma pergunta muito frequente, e como o PNLD literário se relaciona a isso. Se vocês quiserem ajuda para responder essa, eu ajudo. E, além disso, tem várias perguntas também no sentido de tentar dar conta da temática da diversidade. Como as leituras dentro da escola podem ajudar a dar conta dessa diversidade. Especificamente, eu vou nomear a pergunta da Casey, que falou pensando nas escolas indígenas, e mencionou as outras diversidades também. Acho que é isso, esse último bloco. Eu vou falar um pouquinho dessa questão, acho que do acervo, né? Mas aí eu acho que a Rafa pode ajudar a gente com a questão do PNLD literário, mais especificamente. E então eu vou focar um pouquinho mais nessa questão do acervo mais voltado para a diversidade. Uma coisa que eu queria colocar, assim, como uma condição, né, é que a boa literatura em si, ela já traz no seu bojo
a questão da diversidade, né? Porque ela traz a questão do outro. Eu acho bonito a gente pensar que a literatura, ela é sempre uma oportunidade, né? Se nós pensarmos na nossa própria vida, ela é muito limitada, né? Eu sou Ana Carolina, nasci aqui em São Paulo, tenho essa vida, a Renata, que nasceu aqui em São Paulo, foi para Campinas, tem aquela vida, tem, né? Tem esse olhar para o mundo, tem essa experiência. A literatura, eu acho que é uma chance da gente se humanizar também nesse sentido, né? Porque a gente pode entrar em contato com muitas formas de vida, com muitos caminhos possíveis, né? Com muitos jeitos de estar no mundo, com muitos mundos diferentes. Então, eu acho que se a gente promove um acervo rico na escola e uma leitura, né, ampliada, com muitos títulos, com bons títulos, a gente já vai estar trazendo para essa criança, para esse estudante, né, esse olhar caro à diversidade, né, essa abertura para o outro, para a alteridade, para o que é ser o outro, para outro mundo. Então, isso é uma coisa. E acho que uma outra coisa é, de fato, né, a gente precisar ter atitudes, né, e ter uma intencionalidade muito forte no sentido de garantir que nas escolas circulem, né, literatura afro, né, literatura indígena, literatura que vem de outras culturas e outros países, né? Eu acho que a gente precisa sim ter um cuidado, né? E aí eu acho que é um cuidado também, como Renata falou, que não é um cuidado só do professor, mas que é um cuidado da gestão escolar, né? De ir atrás, de querer saber, de procurar autores, né, de diferentes origens e de diferentes lugares de fala, vamos dizer assim, né? Então, ter autores negros, ter mulheres negras, ter autores indígenas de diferentes etnias, né? A gente tem aí um crescimento também de publicações, acho que as editoras, muitas editoras já há bastante tempo estão se mobilizando, né? Acho que os PNLDs, né, como foi antigamente o PNBE também, né, eu acho que são programas que favoreceram a entrada dessa literatura, mas a gente precisa, sim, ter uma intencionalidade e ir atrás, porque a gente ainda conhece muito pouco, né? Então, se a gente, eu acho que uma provocação boa é a gente pegar a estante de livros lá do cantinho literário da sala de aula, né? E olhar para essa estante, para esse cantinho, se ele existir, e ele deve existir, né? Ele precisa existir, mas olhar para esse cantinho, olhar para essas estantes e procurar fazer uma, um diagnóstico, né? Tirar uma fotografia dessa estante. Quantos autores negros tem? Quanto de literatura indígena? Quanto de literatura afro tem? Quanto de literatura de outros lugares tem? Né? Eu acho que isso é um olhar que a gente sempre precisa ter. Não sei se Rê quer complementar ou a Rafa. Acho que passo para a Rafa, ainda mais por conta do nosso tempo, acho que foi super respondida, Lili. Sobre a questão dos acervos nas escolas, né, acho que a Ana Carolina comentou que existem múltiplos caminhos, né, desde agir, atuar junto com a gestão escolar, a reivindicação junto às redes municipais, de ter políticas dentro das redes municipais ou mesmo estaduais de renovação de acervo, para além do PNLD, literário, que entrou um pouco no lugar do PNBE, né? O PNBE antes era um programa que distribuía livros com foco nas bibliotecas escolares e foi substituído pelo PNLD literário. A vantagem do PNLD literário, o ganho que se tem é que são vocês, professores, comunidade escolar, que escolhem as obras que vocês vão receber dentro da escola de vocês, né? A última edição de PNLD literário que a gente teve foi a de 2018, que fez aquisição de acervo para a educação infantil, fundamental, anos iniciais e ensino médio. Está tendo agora, neste momento, uma reposição desse acervo
para ensino médio e para anos iniciais. No segundo semestre vai começar o processo de escolha por vocês, né, comunidade escolar, das obras do PNLD 2020. Essas obras já foram avaliadas pelo MEC e já estão sendo divulgadas pelas editoras, e em breve a gente vai ter o guia de escolha publicado pelo MEC. A gente espera que em breve, mas estamos num período de muitas incertezas, né, no Ministério da Educação e diria que no governo, né, do próprio país. Mas as obras do PNLD 2020, elas são voltadas para o ensino fundamental anos finais. Então, no site da Companhia das Letras e muitas outras editoras já estão divulgando quais são essas obras aprovadas. Então, pesquisem, escolham as obras, já planejando as atividades que vocês querem, tentem promover discussões públicas junto com o grupo de professores de dentro da escola, né, para vocês já fazerem esse planejamento de atuação, né, aquilo que está alinhado com a intervenção pedagógica que vocês consideram adequadas, alinhado à BNCC e ao plano político-pedagógico da escola de vocês. Em função do horário, a gente vai ter que encerrar por hoje. Chegaram muitas perguntas perguntando sobre a relação da leitura, concepção de leitor, para segmentos específicos. Queria lembrar vocês que amanhã a gente volta às 10 da manhã com a Ana Lúcia Bresciani, do Instituto Avisalá também, falando justamente sobre a BNCC e educação infantil. No período da tarde, a gente vai ter uma presença que nos honrou muito, né, que é uma das maiores intelectuais atuantes no país, que é a Lilia Schwartz, falando sobre educação em contexto contemporâneo, e em seguida a gente tem justamente uma mesa de práticas pedagógicas de leitura dentro das escolas. Teremos bibliotecários, teremos professores coordenadores de salas de leitura e teremos professores de educação infantil falando justamente de práticas de leitura dentro desse segmento. Estão acontecendo em salas de aula nos dias de hoje. De hoje eu não sei, porque em tempos pandêmicos a gente nunca sabe como está sendo feita essa adaptação. E ainda no período da noite, amanhã, fim de tarde, começo de noite, a gente vai ter a Mel Brits falando sobre um percurso da literatura infanto-juvenil. Nos dias seguintes, a gente vai progredindo no ensino formal. Então, daí teremos a BNCC e o ensino fundamental anos iniciais com a Renata Frauendorf, que vocês conheceram hoje, e daí a gente repete a metodologia. No período da tarde, teremos uma mesa sobre as práticas de leitura da educação fundamental anos iniciais, tal como está acontecendo nesse contexto dos dias de hoje nas escolas e bibliotecas do Brasil todo. E sempre a última mesa do dia é um painel. Nesse caso, a gente vai falar sobre bibliodiversidade, outro tema que apareceu por aqui, com Edson Krenak, um autor que está dentro da coletânea de literatura indígena que chama Nós, e a Lúcia Iratsuka, também autora da Pequena Zahar, e com a presença e mediação, que é uma honra para a gente também, da Gabriela Romeu, uma super pesquisadora em infâncias e diversidade na infância do brincar no Brasil. Já se aproximando mais para o fim da semana, a gente chega nos anos educação, ensino fundamental, anos finais, com a Marli Barbosa, pelo Avisalá, no período da manhã. No período da tarde, novamente, a gente tem a discussão das práticas, né, de leitura que estão acontecendo nas escolas e ambientes educacionais de educação anos finais, e uma mesa debate que vai ser super interessante sobre clássicos, com Rodrigo Lacerda, que é editor do selo Clássicos da Zahar, e com Fernanda Souza, que é pesquisadora, eu diria, já fazendo uma provocação de como será a discussão da mesa, de novos clássicos. Ela é uma pesquisadora que se dedica a Carolina Maria de Jesus e a Lima Barreto a partir da perspectiva dos racionais MCs. E na sexta-feira, a gente encerra com o ensino médio pela manhã, com a Marisa Baltazar, falando sobre BNCC e ensino médio, também pelo Instituto Avisalá. No período da tarde, a gente discute essas práticas de leitura
do ensino médio. E encerramos com uma mesa maravilhosa sobre clubes de leitura, protagonismo juvenil. A Júlia, que é uma das participantes, tem 19 anos e é mediadora de um projeto de leitura chamado Litera Sampa. Teremos a presença também do Estevão, que é professor orientador de sala de leitura, que tem um projeto de clube de leitura aqui na cidade de São Paulo, interessantíssimo. E temos também a presença da Mara Dias, que trabalha com um clube de leitura para a comunidade escolar, não só para os alunos, que foi outro tema que apareceu aqui, a escola como comunidade de leitores. E a mediação do Rafael Mussolini, que é mediador de leitura, jovem também, em Minas Gerais, um projeto que chama Fala Uai. Então, a programação é essa, a gente espera vocês amanhã, pontualmente às 10. Estaremos no YouTube do Letrinhas, com Z também. E agora, assim que a gente encerrar a jornada, a gente vai fazer o sorteio e a primeira informação amanhã na abertura da mesa são os contemplados com essas duplas de obras. Muito obrigada, gente. Até amanhã. Obrigada, gente. E boa jornada para vocês. Bom trabalho, muito bom.